E aí, amigos, colegas, que a graça e a paz do Criador esteja sempre no seu coração, de toda a sua família. Tranquilo? Estamos aqui, como sempre, fazendo aí os nossos vídeos bastante interessantes, bastante esclarecedores aí para os nossos corações, né? Mas antes de tudo, como sempre, eu não posso deixar aqui sempre agradecer você que tem deixado seu like aí no canal, que tem se inscrito aí no meu canal. Fico muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo de coração poder aí fazer parte, né, e agregar alguns valores espirituais e bíblicos aí no seu coração. E hoje eu quero falar sobre um tema, como sempre eu costumo procurar temas interessantes que vai mexer com o seu pensamento. E hoje eu quero falar sobre a história de um rei. Esse rei passou 7 anos vivendo como um animal no campo, onde as suas unhas cresceram, aonde começou a criar bastante pelos no seu corpo, e eu tenho certeza que você já lembra de quem é esse rei que eu vou falar. E se você não conhece, hoje você vai conhecer um pouco sobre a história desse rei que saiu do palácio para viver 7 anos no pasto que nem um animal. E também o que vamos trazer como aplicações para nossas vidas com os perigos do orgulho. Olha só, perigos também do orgulho. E está no livro lá de Daniel, do profeta Daniel. E confesso para vocês, irmãos, que o livro de Daniel ele é um livro bastante rico em historicidade. Foi um dos livros que começou a me estimular há muitos anos atrás a buscar conhecimento, que é um livro rico em conhecimento. Mas eu quero falar hoje mais específico no capítulo 4, que você pegasse as escrituras sagradas e me acompanhasse comigo, livro do profeta Daniel, capítulo 4, só o versículo 33, beleza? Pegue aí as escrituras sagradas, acompanhe comigo aí no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 33, ele diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre quem? Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as de aves. Interessantíssimo, não é verdade, meus irmãos? Quando nós pegamos aqui esse pequeno versículo, aonde fala de um cara que foi viver 7 anos como um boi, como um animal. E você hoje vai entender qual foi esse motivo que Deus permitiu ou que Deus fizesse com que esse cara quebrasse o seu orgulho e vivesse como um animal. Legal? Mas vamos lá. Primeiramente nós falamos da palavra orgulho, certo? O que significa a palavra orgulho? A palavra orgulho é um substantivo masculino que tem o seu significado, meus amigos, como sentimento de prazer, de grande satisfação pelo próprio valor e também pela sua própria honra. Então, queridos, quando nós pegamos as escrituras sagradas, tem muitos versículos falando sobre esse tema, sobre o orgulho. E eu separei aqui 4 versículos que nós vamos ver qual era o pensamento de Deus a respeito desse orgulho. O que Deus acha de uma pessoa orgulhosa? Se você pegar biblicamente falando, eu gosto sempre de usar as escrituras para falar, né, que não seja só nas minhas palavras. Lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23, ele diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. Lá no livro mesmo de Provérbios capítulo 16, verso de número 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, mas o espírito humilde, né, vem antes da queda. Então vou ler de novo, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Lá no livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, verso de número 12, diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado.
E aqui tem mais um versículo que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 6. Se liga só o que fala. Mas ele nos conceda a graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Irmãos, quando nós vemos aí o que Deus pensa sobre o orgulho, esses 4 versículos já dá para você ter noção e imaginar qual é o pensamento do Eterno, do Criador, a respeito de pessoas orgulhosas, de pessoas altivas. Mas lá no Novo Testamento também, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 5, olha só o que fala. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A palavra fala que desse tipo de pessoas, a Bíblia fala para nós se afastarmos. Olha só para você ver como é complexo. Deus ele fala para nós se afastarmos desse tipo de pessoa. E como sempre, irmãos, eu vou falar aqui novamente, se eu falar alguma palavra errada, ou se eu enrolar a língua aqui, o aparelho sempre ele vence e algumas sílabas que eu vou falar aqui. Legal? Mas olha só para você ter noção, irmãos. A Bíblia nos relata para nós se afastarmos desse tipo de pessoa. Aí você fala, mas pastor, nós temos que fazer acepção de pessoas? Não. Mas tem tipo de pessoas que se encaixa e se enquadra nesses fatos aqui que eu falei, que é difícil de você estar próximo. Mas vamos lá. Irmãos, como sempre eu gosto de trazer uma contextualização e eu quero falar aqui um pouco da estrutura do livro do profeta Daniel. Legal? Porque é gostoso assim. Nós aprendemos, qual é a estrutura do livro de Daniel e quais pessoas também se dedicaram a estudar, a vida ali das profecias do livro de Daniel. Pessoal, o livro do profeta Daniel ele foi escrito há mais ou menos há 2.800 anos atrás. É um livro totalmente profético, é um livro também escatológico. O que quer dizer escatologia? Seria previsões para tempos futuros ou eventos que vão acontecer no futuro. E também de eventos que já aconteceram ali no passado, certo? O livro de Daniel ele nos relata sobre profecias que aconteceram no passado e profecias que vão acontecer no futuro. E quando falamos de profecias, quando nós falamos de escatologia, nós falamos também lá do último livro da Bíblia, que é o livro de Revelações, o livro das Revelações. Então ele anda de mãos dadas com o livro de Daniel, Apocalipse e o livro de Daniel, E é apaixonante quando você começa a estudar esses dois livros de Daniel e de profecias, que é algo maravilhoso. Agora é o seguinte, irmãos, quando nós falamos aí sobre estudar o livro de profecias ou estudar a Bíblia, teve pessoas que eu tenho certeza que nunca passaram pela sua cabeça, que foram pessoas que estudaram também o livro de Daniel. Você sabia que Cristóvão Colombo foi um dos caras que se interessou a estudar o livro de Daniel? Não sabia? Legal, mas olha só para você ter aí um conhecimento. Cristóvão Colombo foi um cara que estudou o livro das profecias de Daniel. Aí tem outro cara que eu coloquei aqui que foi um cientista, um matemático, que ele escreveu mais sobre teologia do que ciência. Sabe quem foi? Isaac Newton. Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ciência, irmãos. E olha quem foi Isaac Newton na ciência. Legal, vamos lá. Irmãos, quando nós vemos ali o livro de Daniel, ele foi escrito em 2 línguas específicas, 2 línguas originais. Do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2, versículo 4, ele foi escrito na língua hebraica.
na língua mãe lá daquela época. Interessante, né? Quando nós pegamos do capítulo 2, do verso de número 4, da parte B, até o capítulo 7, 28, foi escrito na língua aramaica, porque era a língua falada mais ali popularmente naquela época. Então foi voltado para o aramaico. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 12, ali do livro de Daniel, ele foi escrito em hebraico. Então olha só que legal. Primeiro foi em hebraico, depois passou para o aramaico, depois passou para o hebraico novamente. Então quando eu pego a divisão do livro do profeta Daniel, quando eu pego do capítulo 1 ao capítulo 6, ele fala sobre as divisões históricas, tá? E contém uma profecia. Então vamos lá, do capítulo 1 ao capítulo 6 ele fala sobre a historicidade, né? E contém uma profecia. Do capítulo 7 ao capítulo 12, ele contém a divisão profética e contém uma história. Interessante, né? Então a estrutura de todo o livro de Daniel, meus irmãos, se você pegar o capítulo 1, ele fala, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui que eu bati nela, né? Quando nós pegamos aqui o livro de Daniel do capítulo 1, ele nos mostra quando ele é levado cativo. O capítulo 2 ele fala do sonho do rei. O capítulo 3 ele fala dos jovens que foram jogados ali na fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E ali nós falamos sobre o capítulo 4, que é esse que nós vamos falar, sobre a loucura de Nabucodonosor. O capítulo 5 fala sobre a queda de Babilônia. O capítulo 6 fala sobre Daniel na cova dos leões. O capítulo 7 fala dos animais estranhos, que foi isso que me chamou a atenção há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu fiquei sabendo o que significava um urso de 3 costelas, o que significava um leão de asas, um leopardo de 4 cabeças de asas. Isso foi o que me estimulou a buscar conhecimento, tá? Que não é esse contexto que eu vou falar aqui para vocês. No vídeo futuro eu posso falar sobre um estudo mais apurado. O capítulo 8 fala sobre a visão de um bode e um carneiro. O capítulo 9 fala das 70 semanas de oportunidades que teve. Capítulo 10, a oração de Daniel ao seu povo. Capítulo 11 fala dos reis do norte e do sul. E o capítulo 12 fala dos tempos ali do fim. Então, há alguns tipos de profecia conforme a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem a profecia clássica e as profecias apocalípticas. O livro de Daniel também fala sobre as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. Tá entendendo? Irmãos, quando eu pego Provérbios capítulo 16, verso de número 5, ele diz assim: quando se fala em orgulho, nenhum de nós está livre da tentação. Contudo, a Bíblia deixa bem claro em Provérbios 16, versículo 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvidas serão punidos. Irmãos, todos nós queremos conseguir conquistas e sucessos em nossas vidas, todos. Não há um ser humano, né, que quer conquistar, que quer ter sucesso, seja em qualquer área das nossas vidas. Então o sucesso, meus irmãos, é um dos testes mais importantes que Deus nos dá antes de aumentar a nossa responsabilidade. Então, caso venhamos nos tornar orgulhosos pelo que conquistamos, automaticamente nós seremos reprovados. Tem uma frase, irmãos, lá do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que poderia até ser um texto bíblico, essa frase dele. Que ele diz assim, eu creio que você vai concordar comigo. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ele. Dê poder a ela. Essa frase devia ser uma frase bíblica, irmãos. E é puramente verdade. A pessoa é humilde até não chegar no sucesso alcançado, não generalizando, mas quando chega, literalmente, você começa a ver quem que é a pessoa. E nós vemos aqui 4 pessoas que eu coloquei biblicamente, que foram pessoas totalmente orgulhosas. Lá em Ezequiel capítulo 28, do versículo 14 ao 17, nós vemos um cara, ou um ser espiritual, que foi o anjo caído, Lúcifer, que quis ter o orgulho de colocar o trono maior do que Deus. E nós sabemos ali de toda a historicidade. Nós vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 11 e 12, falando sobre quem? Um rei ou um general, lá naquela época chamado Naamã,
que tinha totalmente um comandante de olhos altivos, um comandante orgulhoso. Nós vemos aqui nesse livro que nós vamos falar, em Daniel capítulo 4, verso de número 30, que é desse personagem, Nabucodonosor, um cara totalmente arrogante, que nós vamos aprender aqui com ele o orgulho, a arrogância que fez dele comer capim igual aos animais. E nós vemos lá em Esdras, capítulo 5, versículo 9, que fala sobre Ramã, um ministro totalmente prepotente. Então a Bíblia, meus queridos, ela conta a história de um homem que falhou totalmente nesse teste, que foi o rei de Babilônia, chamado Nabucodonosor, onde Deus permitiu que ele chegasse a ser um homem dos mais poderosos do mundo, devido a várias e várias conquistas. Mas só que o que acontece, irmãos? Esse cara, nós vamos entender aqui da onde que veio esse orgulho e a sua queda. Passar 7 anos que nem um animal, olha, não deve ser fácil para ninguém. E eu vou contextualizar aqui o fato ocorrido. Olha só, o rei, irmãos, ele teve um sonho e ele precisou de quem? Do profeta Daniel para interpretá-lo. Mas veja como ele disse ao sonho ao profeta. Se você pegar Daniel do capítulo 4, verso de número 4 e 5, olha o que ele fala. O rei falando: singular, Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou muito alarmado. Estando eu deitado na minha cama, e os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram totalmente atemorizado. Então a postura do rei revela totalmente a forma que ele estava se vendo. Como se diz o texto, o cara estava satisfeito, o cara estava descansando de tudo que havia conquistado. Ele estava fazendo ali um lampejo ali de momento e falando: puxa vida, eu sou o cara, já conquistei tudo, tenho tudo, fiz o jardim suspenso da Babilônia, então nada poderá mais me deter. Aí vem a pergunta: será que usufruir das conquistas e sucesso desagradava a Deus? Será que tudo aquilo que ele tinha conquistado estava desagradando a Deus? Outra pergunta: será que realmente o coração do rei estava voltado em Deus ou estava voltado nas suas conquistas? Aonde estava o coração dele? Lá no livro de Daniel mesmo, no capítulo 4, do versículo 30, olha o que fala. Acaso não é esta a grande Babilônia que novamente, de novo ele fala no singular, que eu construí como capital do meu reino, de novo ele fala do meu reino, e com o meu enorme poder para a glória da minha majestade. Então o eu aqui, a mim, já sobressai de uma maneira sobrenatural. Então olha só, ele estava dizendo que pelo seu próprio poder ele construiu uma cidade e todo o reino da Babilônia, para exibir literalmente o seu esplendor. Aqui eu faço uma pergunta para nós: será que ele construiu esse reinado sozinho? Será que ele precisou de pessoas para ajudá-lo? Ou ele fez tudo? É óbvio que ele precisava de outras pessoas que ajudassem a ele construir ali o seu reinado. Mas chegou no momento que o que acontece? A soberba, o orgulho começou a entrar dentro do coração dele. Ele falou: cara, foi eu que construí, eu fiz esse reino ao meu poder, à minha glória. Só que ele esqueceu de ver que Provérbios 15:33 fala que diante da honra vai a humildade. Essa a questão. Hoje nós sabemos que quantas e quantas pessoas desumildes tem. Mas eu vou falar aqui primeiro o contexto. Se der tempo eu trago algumas aplicações para nós aqui, para nós aplicarmos em nossa vida com esse fato desse rei orgulhoso que passou 7 anos comendo capim igual boi. Então nesse verso, meus amigos, ele usou 4 vezes a linguagem na primeira pessoa. Eu, meu. Então Nabucodonosor estava pensando somente em si mesmo e nunca na postura humilde de poder ajudar. Então, irmãos, o orgulho é a raiz de todo pecado, não importa qual pecado. O orgulho tirou Satanás lá do céu. E Deus rejeita e odeia o orgulho, porque quem é orgulhoso está dizendo para si mesmo e para os outros: eu sou Deus e eu não preciso de Deus. Foi o que esse cara quis fazer. Ele falou: cara, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Eu sou o próprio Deus aqui na terra. Não é à toa que ele mandou fazer uma estátua, em sua homenagem, mas aí é outro contexto, senão nós fugimos aqui. Agora, sabe o que me fez pensar quando ele fala eu sou Deus? Teve um evento que aconteceu no ano de 1966, um homem chamado John Lennon, que fazia parte de uma banda do Beatles. Todo mundo sabe disso. E ele disse uma frase que foi a frase mais polêmica de todas.
dos Beatles. Ele falou assim: os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. Olha que prepotência, olha que orgulho desses caras. E no ano de 1980, John Lennon é assassinado por um fã seu no seu apartamento. Tá entendendo, irmãos? A situação, o orgulho aonde chega. Então a Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição. Então podemos ver isso claramente na vida do rei Nabucodonosor. E os próximos versos que eu vou falar revelam que tudo que estava preparado para a grande queda desse rei. Daniel capítulo 4, versículo 27, dá uma olhada aí o que fala nas escrituras sagradas. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão aos necessitados. Talvez então continuares viver em paz. Daniel chega para ele e fala para ele assim: o rei, é o seguinte, eu já estou vendo lá o futuro, porque o Espírito Santo tem me revelado aqui o que vai te acontecer. Sabe o que você faz, meu querido? Larga esse orgulho, larga esse pecado, a tua maldade, a tua altivez, desce novamente, se prostra a Deus, porque se você não fazer isso daí, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida e automaticamente vai acontecer coisas terríveis contra você. Agora fala para mim, ele escutou? Não. Quantas e quantas vezes você tem recebido uma mensagem ou uma profecia falando: ó, quebra o teu orgulho, desce ao oleiro, entrega a tua vida ao Senhor, para de ser altivo, para de ser arrogante, soberbo, porque isso daí está te levando à ruína, está afastando pessoas da sua vida, está te destruindo você, sua família, a tua casa. Só porque hoje você está no patamar um pouco melhor financeiramente, você acha que é a bolacha do pacote. Desce, porque a vida é uma roda gigante. Uma hora você está no alto, outra hora você está embaixo. Na vida do rei Nabucodonosor foi a mesma coisa. Daniel, antes de acontecer isso com ele, Daniel foi até ele avisar do que ia acontecer. Mas sabe o que me fez lembrar essa passagem também, irmãos? Lá no livro de Ezequias, lá no livro de 2 Reis, ou do 2 Reis, no capítulo 20, que tem a sua narrativa, fala para ele colocar a sua casa em ordem. O rei Ezequias estava totalmente fazendo ao contrário do que era para se fazer. E Ezequias estava no meio da sua vida. Quando ele subiu ao trono, ele tinha 25 anos de idade. Ele já tinha reinado por 14 anos. Só que ele não tinha feito nenhum planejamento da sua sucessão ao trono e a respeito às provisões domésticas e totalmente privadas também. Então isso era de extrema importância e o profeta Isaías foi lá, falar com ele, conscientizá-lo da necessidade de deixar bem arranjado todos os negócios do seu reino, de forma que não houvesse nenhuma anarquia após a sua morte. Então o verso de número 6 do capítulo 20, ele fala de 2 Reis, que o que acontece? Se Ezequias colocasse a sua casa em ordem, ele viveria por mais tempo, aonde Ezequias virou para a parede, começou a chorar, começou a pedir, para que ele pudesse literalmente colocar a sua casa em ordem, e automaticamente foi feito, foi acrescentado mais 15 anos da sua vida. Então ele quebrou o seu orgulho, quebrou ali a sua altivez, falou: Senhor, eu preciso de ti, eu necessito de ti, para quebrar esse orgulho, quebrar literalmente esses pensamentos que nós muitas das vezes achamos que nós somos o cara, nós somos a mina, nós somos a mulher, e nós não somos nada. Nós precisamos literalmente quebrar o nosso orgulho, aprender com essa narrativa aqui de Daniel do capítulo 4, do que aconteceu na vida de Nabucodonosor, um cara que tinha tudo. O jardim suspenso de Nabucodonosor naquela época de Babilônia foi uma das maiores maravilhas que existia naquele local. Ou seja, eu creio, meus queridos, se Nabucodonosor tivesse se arrependido dos seus erros e da sua soberba, seria afastada essa desgraça que estava para vir sobre a vida dele. Quantas vezes e quantas pessoas têm chegado na minha vida e na sua vida falando para nós voltarmos para Cristo, para nós se rendermos aos teus pés, porque com as nossas forças nós não vamos conseguir nada. Então, afinal, o propósito era conduzir ao rei à compreensão de quem era Deus e a sua soberania. Mas o rei não ouviu o conselho diante de Daniel, e aconteceu o pior na vida dele.
Lá em Daniel, capítulo 4, versículo 31, 33, fala: as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: isto que está decretado quanto a você. Decretado, hein? Se liga só. O rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos ou 7 anos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre o Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Cara, foram 7 anos vivendo como animal, comendo capim, com as unhas crescendo, tomando chuva do orvalho. Pelos começou a crescer de uma forma sobrenatural na sua vida. Agora imagina comigo, um rei que comia só picanha, comia só alcatra, comia só carnes de primeiras, vivendo comendo capim por 7 anos. É isso que Deus faz também. As pessoas têm muitas das vezes de culpar só o diabo. Ah, o diabo, é o diabo, é o diabo. Negativo, meus irmãos. Deus também provém esses tipos de prova para você reconhecer que Ele é Deus na sua vida, porque tudo está na mão dele. Esse cara passou 7 anos vivendo como um animal, vivendo como um cara escorraçado. Não foi 2 dias, 1 ano, 2 anos, foram 7 anos vivendo dessa forma. Justamente vivendo porque não entregou sua vida para Deus, não quis sair do pedestal, não quis sair ali do seu status e entender que quando um profeta vai profetizar contra a sua vida, falando que Deus ele quer algo de você e você não aceita, automaticamente a mão do Senhor vem sobre a tua vida. Ah, irmão, mas nós temos um livre arbítrio, nós podemos escolher, sim, nós podemos escolher, mas toda pessoa tem um propósito debaixo da terra, tem um propósito a se cumprir nessa terra. O propósito na vida de Nabucodonosor foi um, na meu é outro, na sua é totalmente diferente, são outros tipos de propósito. E o cara passou 7 anos para reconhecer quem era Deus na vida dele. 7 anos passando por provações terríveis. Lá em Apocalipse 22, 13, Deus ele fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu literalmente sou o fim. Então o orgulho coloca muitas das vezes eu e você do lado oposto de Deus. Ele se distancia muitas das vezes da gente de viver uma boa e agradável, perfeita vontade dele. Mas mesmo assim Deus ele não nos abandona. Ele não é contra eu e você, Ele quer nos ajudar a superar todos os nossos orgulhos, os nossos pensamentos ruins e nos a disciplinar, a corrigir as motivações e os comportamentos que nós temos que ter em nossa vida pessoal. Lá em Mateus 23, verso de número 12, olha o que a palavra de Deus diz, que os orgulhosos serão humilhados. Olha só, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então não adianta você falar: puxa vida, eu não vou ligar, eu vou esperar ele vir para me mandar um recado, eu vou esperar que ela me mande uma mensagem no zap, eu vou esperar que ele bata a palma aqui e venha me pedir desculpa. Faça você a sua parte, quebre o orgulho, porque muitas das vezes a pessoa está lá tranquila, vivendo no seu palácio, na sua casa, não está nem lembrando de você, e você está com seu coração doendo, sua mente apertada, se corroendo, pensando ali, o que essa pessoa fez, o que vai fazer. Não, faça a sua parte. Temos que nós fazer a nossa parte. É fácil? Claro que não é, mas muitas das vezes quem sofre somos nós. Por isso que muitas das vezes acontece doenças graves em nossa vida, porque a nossa alma está literalmente ruim. E muitas doenças surgem por causa que nós estamos ruins de almas. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e entregou por mim. Irmãos, Nabucodonosor, ele tinha tudo. Ele era um cara que não faltava nada.
mas era um cara arrogante, um cara soberbo, um cara autossuficiente. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, como eu também conheço várias pessoas assim. Mas como eu falei, o mundo é uma roda gigante. Hoje nós estamos lá no alto, amanhã a gente pode estar aqui no baixo. Hoje nós estamos no baixo. Deus pode nos exaltar e colocar a gente lá em cima, mas que nós nunca viemos esquecer da onde Deus nos tirou. Que nós nunca viemos esquecer daquilo que Deus colocou na nossa mesa para comer. Nós nunca viemos esquecer de muitas das vezes a gente querer ter uma mistura na nossa mesa e nós não tivemos. E que nós não viemos ter essa mente altiva, essa mente de Nabucodonosor, onde passou ali 7 anos para reconhecer que Deus é na vida dele, para reconhecer que Deus é o único Deus de ser adorado. Quantas pessoas, irmãos, passam 7 anos, 14 anos, 32 anos, 42 anos, uma vida toda como um animal, não comendo capim, não comendo coisas que um animal come, mas vivendo literalmente triste, aprisionado, como um passarinho é preso no visgo, como um animal acorrentado. Quantas pessoas estão vivendo, são pessoas que morrem assim, dessa maneira, sem reconhecer que Deus é o único caminho, a verdade e a vida. Então o que eu aprendo com isso daqui profeticamente? É que Deus, ele odeia pessoas orgulhosas. Quando nós falamos de orgulho, irmão, tem várias vertentes de orgulho. Eu não vou falar aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Com várias e várias vertentes do que seria uma pessoa orgulhosa, uma pessoa com orgulho. Mas eu tenho certeza, você que é uma pessoa inteligente que está assistindo esse vídeo, você já sabe alguns orgulhos que me atrapalham e que te atrapalham. Claro que é. Tem orgulho que nos atrapalha mesmo, irmãos. Isso é fato. Mas nós temos que entender, e precisar literalmente lutar contra esses tipos de orgulho e reconhecer que nós temos um Deus, que ele é criador, é um Deus que foi crucificado. Jesus foi crucificado ao meu e ao seu favor, as nossas vidas, que não é Cristo mais que nós vivemos, mas é Cristo que vive em nossas vidas. A nossa vida é feita de escolha. Então que nesse dia, ou nessa noite, ou aonde quer que seja, você possa quebrar literalmente todo o orgulho que te atrapalha, de estar mais próximo de Deus, de fazer mais a vontade de Deus, aprendendo ali com o livro de Daniel, capítulo 4, tudo aquilo que Nabucodonosor passou, com todas as suas ostentações, seus carros do ano, tudo do bom e do melhor, mas viveu 7 anos que nem um animal, passando necessidades terríveis. 7 anos, meus queridos, eu estou dizendo, 7 anos. Imagina o que esse cara passou para reconhecer que Deus é Deus, não só na vida dele, como na minha vida e na tua vida. Então leia o livro de Daniel no capítulo 4. Eu sei que o livro de Daniel, irmãos, muitas das vezes é um livro complexo para você entender, porque como eu falei para você, é um urso de 3 costelas, é um leopardo de 4 cabeças de asas, é um leão de asas, é uma estátua que aparece, enfim. Aí entra toda uma historicidade, né? Aí entra toda uma história por plano de fundo. Mas eu tenho certeza que já deu para você entender toda a situação que passou esse cara, tudo que passou ele, por causa de algo chamado orgulho. Algo de não reconhecer que Deus é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Então que você faça uma reflexão. Quem está sendo Deus da tua vida? O que está te atrapalhando de buscar Deus? De fazer a sua casa ser mais feliz com a vida dos teus filhos, do teu marido, do teu esposo, do seu colega, cunhado, seja quem for. Então que você reflita. Que você possa literalmente compartilhar esse vídeo. Que você possa literalmente levar o evangelho do reino adiante. Porque quando você compartilha um vídeo igual esse, pessoas que são servas de Deus e aquelas que não são servas de Deus, venham se sentir tocadas e venham falar: realmente eu preciso quebrar esse orgulho que está na minha vida. Eu preciso pedir uma desculpa. Eu preciso reconhecer que Deus é o centro de nossas vidas. Beleza, meus amigos? Quem está falando aqui é o pastor Carlinhos Oliveira. Que Deus possa te abençoar. Que você possa aprender com esses vídeos e que nós possamos a cada dia, irmãos, reconhecer que nós temos um Deus que não gosta de pessoas orgulhosas, que Deus ama o amor e faça a sua parte, beleza? Tamo junto, posso contar com vocês, louvado seja Deus pela vida de vocês, tamo junto, que a graça e a paz do Consolador estejam nos vossos corações, que o teu santo e doce Espírito esteja reluzindo na tua vida, que você possa ser uma ferramenta, uma árvore frutífera nas mãos do Senhor.
Que o Pai te abençoe. Louvado seja Deus pela tua vida. Grande abraço para todos vocês.